Olá, boa tarde. Hoje a FUNCEF apresenta os resultados do segundo trimestre de 2021 e os números do acumulado do ano até junho. Estão aqui conosco nessa tarde o diretor-presidente Gilson Santana, de Investimentos Samuel Crespi, de Administração Augusto Miranda, Benefícios Delvio de Brito, Participações Societárias Imobiliárias Almir Alves Júnior, e o diretor de Planejamento e Controladoria, Max Maurã. Para começar, eu passo de imediato a palavra ao nosso presidente, Gilson Santana, que irá apresentar os números do segundo trimestre de 2021. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Patrícia, boa tarde, diretores, boa tarde, os nossos participantes, assistidos, boa tarde a todos que nos acompanham nessa transmissão dos nossos resultados do segundo trimestre deste ano de 2021. Sejam todos bem-vindos, espero que esta mensagem os encontre bem e em paz. Vamos adiante, vamos conversar um pouco sobre os nossos resultados. A gente preparou aqui uma apresentação, ao final a gente vai buscar responder algumas das indagações que foram recebidas pela Fundação nesses últimos dias e que guardam relação com os temas tratados aqui nestes resultados relativos ao segundo trimestre de 2021. Então, vamos dando início, trazendo os destaques financeiros até esse segundo trimestre. Na nossa primeira tela, então, a gente traz os destaques financeiros. Dentro desse capítulo, vamos chamar assim, que é basicamente um resumo do que a gente tem de apresentação. A gente alcança, ao final de junho de 2021, que é a data de referência, um RGPB total de 88 bilhões e 200 milhões, acumulando um superávit da ordem de 3,6 bilhões. Superávit é aquilo que excede a necessidade dos planos a partir das avaliações atuariais. Então, a gente tem uma rentabilidade acumulada, consolidada de 11,61%, ou seja, no conjunto de todos os planos, está bem acima, quase o dobro do que foi a meta atuarial para este período, que está na casa de 6,26. Lembrando, a meta atuarial dos planos de benefícios administrados pela FUNCEF é de INPC mais 4,5% ao ano. Então, a gente tem aqui uma meta atuarial de 6,26 e alcançamos uma rentabilidade consolidada de 11,61% nesse segundo, no acumulado até o segundo trimestre. A gente tem aqui como destaque, fator de destaque, o resultado da Carteira Ativa 2. Carteira Ativa 2, todos já sabem, acompanham atentamente a FUNCEF, é exatamente o fundo que congrega, que traz ali os investimentos que nós fazemos no papel da Vale. Então, a gente teve um resultado dessa carteira de 4,2 bilhões no período, uma rentabilidade de 49,31%. Importante a gente lembrar sempre a distinção de superávit com resultado. Resultado é a valorização específica, o superávit é aquilo que excede. Certamente esse resultado contribuiu bastante para o superávit do período. Quando a gente olha os nossos planos de contribuição variável, o REB, o novo plano, notadamente na parte do grupo de pessoas que ainda está em atividade, a gente fazendo agora não o segundo trimestre, mas olhando 12 meses para a gente fazer um comparativo com os planos privados que saem nos relatórios da SUSEP, a gente vê o novo plano com uma valorização de cotas nos 12 meses da ordem de 17,65% e o REB com uma valorização de cotas da ordem de quase 22%, com 21,77%. Em média, os planos privados que a gente usa como um referencial para que a gente busque aperfeiçoar a rentabilidade desses planos, em média ele ficou na casa de 13,71, então foram resultados bem consistentes e bem positivos aqui para a Fundação nesses dois planos também. Olhando do ponto de vista da despesa que a Fundação tem, na linha das despesas, a gente tem, a FUNCEF se consolida cada vez mais como uma das menores despesas per capita de todo o sistema
comparando com entidades do nosso porte, do mesmo porte. A gente faz essa comparação olhando os dados que a Previc divulga, que são divulgados de tempos em tempos. Nosso custo por participante, como é chamado esse indicador, vamos dizer assim, do desempenho, da atuação da fundação, está na ordem de R$ 1.347 por ano, por participante. Então, é um custo que está bem aderente e isso mostra como um bom resultado das medidas que têm sido implementadas no âmbito da FUNCEF para a redução das suas despesas e, assim, potencializar os resultados e os retornos para a nossa fundação, para os seus planos de benefício. Na tela seguinte, a gente traz um comparativo agora de rentabilidade com a meta semestral. Então, quando nós fazemos a comparação semestre contra semestre, né? Nesta tela seguinte, a gente traz uma série histórica dos últimos 6 anos, quase 7 exercícios aqui. Aí a gente tem, então, nessa linha azul, a rentabilidade, que foi apresentada pelo consolidado dos nossos planos, e nessa linha mais alaranjada, amarelado, o que foi a meta atuarial para este período. Então, semestre contra semestre, 2015, a gente chega em 2021. A rentabilidade da ordem de 11,61 contra uma meta atuarial de 6,26. Quando a gente olha com o semestre de 2020, o mesmo semestre de 2020, a gente vê que tem uma rentabilidade bem positiva, mesmo a meta atuarial também sendo bem acima do que foi no exercício passado. Quando a gente abre e traz esse específico de rentabilidade, tradicionalmente a gente costuma trazer aqui nessa apresentação a rentabilidade por segmento. Na tela seguinte, a gente traz essa rentabilidade por segmento no segundo trimestre de 2021. E aqui a gente vê como que foi, o que contribuiu para esse resultado que a gente já antecipou na primeira tela da nossa fala. Aqui a gente tem renda fixa com uma rentabilidade de 7,09, portanto acima do atuarial. A renda variável, que são os investimentos em ações, 23,45, bem acima do que foi a meta atuarial. Os investimentos estruturados também bem acima da meta atuarial, com 20,18. A nossa carteira imobiliária ainda sofrendo as consequências do movimento que a gente teve, seja em devolução de algumas lajes, alguns imóveis que estavam alugados, de extratos de aluguéis, seja também em razão mesmo de vacância de terrenos, de galpões. Então, a gente teve aqui, na parte dos investimentos imobiliários, um resultado negativo, menos 1,26, o que ficou evidentemente abaixo da meta atuarial. Na operação com participantes, a nossa carteira de operação com participantes entregou um resultado também acima do atuarial, com 7,87% de rentabilidade neste período, e outros investimentos que basicamente são recebíveis que a gente tem aqui no registro da fundação de um acordo de leniência que foi firmado da JIF. A gente tem aí o resultado um pouquinho abaixo do que a gente colocou ali como atuarial, está 6,17%. Tá? Então, aqui é importante a gente ter esse registro, e agora a gente passa para mostrar como foi o nosso segundo trimestre de 2021, trazendo um pouco da evolução dos recursos garantidores, pegando aquele mesmo horizonte, e aí a gente vê um crescimento de 2016 até este segundo semestre dos recursos garantidores bem representativo, da ordem de quase 60%, um crescimento continuado, consistente. A gente chega a um ativo total, o RGPB, como chamamos, da ordem de 88 bilhões e 200 milhões de reais ao final desse segundo trimestre. Na tela seguinte, a gente traz alguns comparativos que são benchmark para o nosso trabalho, para o acompanhamento, que a gente está chamando aqui de indicadores acumulados no semestre. O CDI comparando agora trimestre contra trimestre, segundo de 20 contra o segundo de 21, a gente vê um CDI no segundo de 21 abaixo do que foi do ano passado. Quando a gente olha o INPC, a inflação foi maior, bem maior do que o ano passado no mesmo período. O IBRX, que é o índice da Bovespa, com as
principais ações, a gente tem aí um resultado mais positivo, trazendo aí no segundo trimestre resultado de 8,82 contra um negativo no ano passado de quase 18%, e a meta atuarial, que é aquele componente da taxa de juros com o índice de preço INPC, aqui no nosso caso, também a meta atuarial mais arrojada nesse exercício em razão dessa alta que o INPC apresentou. Agora a gente vai estratificar, vai abrir a composição da nossa carteira e dos nossos resultados, trazendo ainda a comparação dos investimentos do segundo TRI de 2020 com o segundo trimestre de 2021. Então, à nossa esquerda, em azul, os dados relativos ao segundo trimestre de 2020 e à nossa direita o segundo trimestre de 2021. Então, a renda fixa, nós tínhamos o ano passado 41.600 milhões aproximadamente e passamos para 47.630 com uma rentabilidade da ordem de 7%, como a gente já disse. Na renda variável, a gente tem as subcategorias, as ações a mercado, o carteira ativa 2, que é colocado em separado, no nosso portfólio, e também as participações diretas. Quando a gente olha a rentabilidade do período e também os saldos acumulados do período, a gente mostra um grande saldo positivo para todas essas subclasses, vamos dizer assim. Então, a renda variável trouxe um resultado também bem positivo para a nossa fundação, para os planos de benefícios que a gente administra. Os investimentos estruturados também bem em linha, com resultados bem positivos quando a gente compara trimestre contra trimestre. Na parte dos investimentos imobiliários, como a gente já mencionou, teve um resultado ainda negativo, carregou um resultado negativo dentro deste exercício, nesse trimestre. As principais causas, como a gente mencionou, devolução de unidades, de lajes, de empreendimentos que a gente teve, ou valorização negativa de algum fundo de investimento imobiliário que a gente já tinha na carteira anteriormente. Um fundo específico que já existia na carteira anteriormente sofreu com vacância e aí acabou refletindo isso também, além dos imóveis próprios também terem sofrido um bocado com vacância ou devolução ou vacância em decorrência de devolução de imóvel. As operações com participantes em linha, um resultado de 7,87 em termos de rentabilidade, e outros investimentos, como a gente mencionou, aquele acordo de leniência e outros que não têm uma categorização própria, também tiveram aí uma rentabilidade bem positiva. No conjunto, a gente chega a esse número de rentabilidade acumulada de 11,61%. O quadro logo abaixo, a gente tem os comparativos das metas, do índice de preços, também da Selic e o IBRX, para mostrar os benchmarks que a gente tem. Daqui para frente, a gente vai começar a falar, então, da alocação por planos de benefício, para mostrar como se comportou a nossa carteira em relação a este período que a gente está olhando. Então, primeiro que a gente fala é o Reg Replan. O Reg Replan, as duas modalidades dentro deste plano, a modalidade saudada e também a modalidade não saudada. Esse quadro que a gente tem em azul em destaque, com 49,46%, é a principal alocação dentro do saudado, que está em renda fixa. Também no não saudado, a gente tem aí majoritariamente uma alocação em renda fixa. O segundo maior grupo em ambos os planos é o grupo de renda variável, ações a mercado. E aí a gente tem uma composição forte ainda no carteira ativa 2 e também aqui no não saudado carteira ativa 2. No saudado dá 12,75%. No não saudado, a gente tem 9,78% dos ativos na posição 30 de junho, sendo do carteira ativa 2. Esse outro azul mais claro, a gente tem as participações diretas, 4,67% no saudado e 4,42% no não saudado, e a gente tem também aqui em verde a parte da carteira imobiliária. Então, tem 9,08 no saudado, 8,04 no não saudado, que é relativo aos investimentos imobiliários. E a operação com participante, no não saudado,
pouco acima de 1%, no caso do saudado, pouco acima de 2% dos recursos estão alocados nessas categorias. Quando a gente passa para os planos mais novos, a gente vê agora a alocação no caso do novo plano, na tela seguinte, a gente vê, aqui cabe um esclarecimento inicial que a gente costuma fazer, porque que tem essa segregação aqui, não é uma segregação patrimonial ou contábil, é uma segregação que a gente faz em razão da fase, vamos dizer assim, de vida do plano. A gente tem uma fase em que as contas são individualizadas, que a gente chama de novo plano CD, e uma fase em que há um fundo mutualista, que é a parte já de gozo de benefícios, que a gente chama aqui gerencialmente de novo plano BD. Então, você vê que as composições de carteira são bem distintas quando a gente olha em razão do perfil, do comportamento e das necessidades dessa população, desse grupo de assistidos e de participantes. Então, no caso do pessoal que está na ativa, a gente tem ainda cerca de 60% dos ativos alocados em renda fixa, pouco mais de 31% alocado em renda variável, ações a mercado, quase nada do carteira ativa 2, aqui a gente tem também uma parcela pequena com relação às outras classes. Dentre elas, a gente tem aqui operações com participantes da ordem de 5% dentro do novo plano CD. É o nosso plano que está aberto hoje para novas adesões, aos novos empregados da Caixa, é este plano, o novo plano. Na fase de benefício, onde a gente tem, então, já as pessoas recebendo no dia 20 o seu benefício via folha de benefícios da FUNCEF, nós temos, então, uma composição quase integral em renda fixa, com 99,55% em renda fixa e um pedacinho bem pequeno em operações com participantes, no caso do novo plano BD. Ainda dentro dos planos novos, digamos assim, os mais novos, a gente tem a mesma separação gerencial para o plano de benefícios REB. Então, no REB CD, a gente tem, que é a parte dos participantes que estão em atividade, né? A gente tem aqui uma composição, uma alocação por plano da ordem de pouco mais de 46% em renda fixa e 37%, um pouquinho acima de 37% em ações a mercado. Nas classes seguintes, o carteira ativa 2, um pedacinho, quase 3,8%, alocado no carteira ativa 2, aqui para o portfólio do REB, e 3,71 em operações com participantes. Esses outros aqui são as participações diretas e as outras classes de investimento. Quando a gente vai para o conjunto de aposentados e pensionistas, os recursos que estão, vamos dizer assim, marcados para garantir esses benefícios, a parte mutualista do plano, são os benefícios já concedidos, a gente vê uma composição de carteira parecida até com aquela do novo plano BD, com 97%, quase 98% dos recursos alocados em renda fixa e um pedacinho pequeno, 2%, pouco mais de 2%, alocado em operações com participantes, nos empréstimos que a Fundação oferece e faz aos seus participantes e assistidos. Então, essa a composição, quando a gente desdobra e traz aqui no detalhe a composição de cada um dos nossos planos de benefícios para um aprofundamento do conhecimento de cada um dos nossos participantes e assistidos. Na tela seguinte, aí sim a gente traz a visão de investimentos, a rentabilidade por plano neste período. Quando a gente olha o REG Replan, a parcela saldada, traz o melhor resultado do trimestre, com 14,09% de rentabilidade no período, mais que o dobro da meta atuarial em 6,26%, então um resultado muito bom, um resultado positivo, muito positivo. No caso do REG Replan não saldado, também um resultado bom, muito bom também, 12,32%, quase o dobro também da meta atuarial. Quando a gente olha o consolidado do novo plano, a gente vê uma rentabilidade no consolidado do novo plano ligeiramente acima da meta atuarial, com 6,29%, mas batendo a meta atuarial, e no caso do REB, um pouquinho acima da meta atuarial, 0,76 frente a 6,26% de meta atuarial. Então, nós temos no consolidado neste trimestre, no segundo trimestre, todos os nossos planos de benefícios ultrapassando, batendo a meta atuarial, o que é muito positivo para a saúde financeira dos planos e da Fundação
enquanto administradora destes planos de benefícios que a gente tem aqui a gestão conosco. Na tela seguinte, a gente vai trazendo um detalhamento dessas rentabilidades que a gente mencionou. Então, a gente falou da rentabilidade de 14,09, a gente fala aqui a parte do Reg Replan, cada uma das classes. Então, a gente vai lá, renda fixa, onde que teve, quando a gente olha no Reg Replan saudado, a gente pega renda variável de 31,22%, a rentabilidade aqui do Reg Replan saudado, o destaque no Reg Replan não saudado. Os destaques estão também na renda variável e nos investimentos estruturados. Então, essas duas classes são as que tiveram o melhor resultado, o melhor desempenho nesse período, e aí faz com que suba esse resultado alcançado no período. No caso do novo plano consolidado, ou seja, a parte BD e a parte CD, a gente tem um resultado em que também a parte de investimentos estruturados é quem puxa para cima, tem um bom resultado nas operações com participantes, mas aqui o ponto de renda variável, por exemplo, não é tão positivo quanto é na carteira do Reg Replan saudado e do Reg Replan não saudado, e também aquém do que a gente vê no resultado acumulado para o REB. No caso do REB, a gente tem também como destaques os resultados do investimentos estruturados e da classe de renda variável. São os melhores resultados que a gente tem quando a gente faz a avaliação dos resultados consolidados. Então, essa tela, o objetivo é mostrar o detalhamento daquele resultado acumulado que a gente mostra anteriormente. Quando a gente segue mais adiante, eu mencionei agora há pouco que gerencialmente a gente costuma ter alguns benchmarks e fazer algumas comparações, né? No caso dos planos que tem, eu vou chamar de planos análogos em mercado oferecidos pelas entidades abertas de previdência, como existe um acervo rico de informações disponibilizado pela SUSEP, a gente acaba usando essas rentabilidades desses planos como um parâmetro para a gente enxergar o desempenho da administração da FUNCEF nos planos que tenham características semelhantes. Então, a gente fez um comparativo com 60 planos abertos e, ao fazer esse comparativo, quando a gente olha no horizonte de 12 meses, a gente vê o novo plano, a parte CD, ficaria num ranking em sexto lugar, com rentabilidade de 17,65. Quando a gente faz o mesmo exercício, o REB ele fica no primeiro lugar dentro dessa comparação, com a rentabilidade de 21,77. Quando eu amplio o horizonte para 24 meses, os resultados se mostram bem consistentes, e o REB permanece nesse primeiro lugar, com a rentabilidade acumulada da ordem de 26,12%, e o novo plano melhora nesse ranqueamento que a gente faz gerencialmente, para a gente, como eu disse, monitorar o desempenho e a atuação da FUNCEF. A gente vê o novo plano nesse horizonte de 24 meses, também com um bom resultado e trazendo aí no ranking uma terceira colocação, digamos assim. Então, a gente tem esse quadro comparativo e a gente traz aqui também alguns indicadores, como o CDI, o Ibovespa e também o IMAB, para a gente poder estar acompanhando o desempenho dos trabalhos que são desenvolvidos. Na tela seguinte, a gente traz uma abordagem sobre o exigível contingencial. Aqui a gente vê uma evolução do exigível contingencial. Esse tema a gente já tratou também na reunião anterior, quando a gente falou dos resultados do primeiro trimestre. Embora a gente tenha esse saldo, que é representativo da posição dezembro de 20 para a posição 30 de junho de 2021, na tela seguinte a gente vê a observação muito importante, porque este salto ele não é um salto decorrente de uma situação voltada para o contingente previdencial, ou seja, não foi nada relativo à parte de passivo atuarial que afetaria a parte previdencial dos planos. Foi dentro do programa de investimentos, um caso bem específico, que a gente já está administrando, tocando e atuando no sentido de reverter essa situação. É algo que a gente entende ser possivelmente reversível. Estamos trabalhando para fazer com que essa situação seja revertida e que a gente possa, então, trazer uma situação. Não fosse esse evento bem
esporádico e isolado, a gente teria um crescimento do exigível contingental em linha e até mesmo abaixo do que a gente tem de índice de atualização e de acompanhamento ou monitoramento dessas situações, tá? A tela seguinte, a gente tem um quadro resumo, um quadro sintético em que a gente traz a situação da fundação. Se nós hoje estivéssemos findando o nosso exercício, os resultados até aqui acumulados, eles teriam uma contribuição muito positiva para a questão dos equacionamentos. Por quê? Essa posição de equacionamento vigente, por exemplo, aqui no Reg Replan saudado, ele está na posição de dezembro na ordem de 19 bilhões e meio. Então, a gente teria como se uma contribuição com esse superávit da ordem de 3 bi, no caso do saudado, para abatimento, vou chamar numa linguagem bem direta, abatimento desse equacionamento. E como que isso reflete no dia a dia de cada um dos participantes assistidos? Reflete na revisão do plano de custeio, de modo que você tende a ter uma redução das contribuições extraordinárias que são vertidas mensalmente para o plano de benefício. Aqui a gente fez até um estudo, você vê que quando a gente olha equacionamento vigente, a gente encontra uma linha no saudado, outra linha no não saudado. No novo plano a gente não tem equacionamento vigente e a gente não tem também no REB. Aqui tem um ponto bem positivo que a gente gostaria de destacar nessa tela, que é, na tela seguinte, a gente vê que é essa parte do Reg Replan não saudado. No conhecimento de todos, a gente tem feito um trabalho, está em curso o processo de revisão do regulamento na parte não saudada para implementação daquela resolução CGPAR 25. Então, este processo ele está em curso, foi submetido, os ajustes foram submetidos agora recentemente à Previc está avaliando o material, mas a gente entendeu interessante trazer aqui o que ele traz de reflexo em termos patrimoniais para a parte não saudada do Reg Replan. Ele traz um impacto positivo da ordem de 1.340 bilhões de reais. E isso vai possibilitar que a gente encontre um reequilíbrio do plano. Muito provavelmente esse reequilíbrio seja encontrado ainda neste exercício. E além disso, além de encontrar o reequilíbrio deste plano, com praticamente zerando a taxa de equacionamento dos participantes e assistidos que integram esse grupo, a gente tem também uma redução média da ordem estimada de 18% nas contribuições normais de participantes e assistidos que integram esse grupo. Os estudos atuariais que foram promovidos pela nossa equipe técnica, da diretoria de benefícios, apontam para esses efeitos. Então, a gente entendeu por bem fazer esse destaque, essas informações, porque isso tem um reflexo imediato na situação de cada participante e assistido. Na tela seguinte, a gente traz uma fotografia, digamos assim, do equilíbrio técnico da reserva matemática. Essa linha tracejada que a gente vê, no caso do Reg Replan saudado, menos 9,23, no caso do não saudado, 10,27, menos 10,27, no caso do novo plano, parte BD, menos 7,88, no caso do REB BD, menos 6,47, eu vou chamar aqui isso aqui como sendo assim, o quão distante a gente está de precisar chamar um equacionamento nesses planos. Quer dizer que esses resultados acumulados até junho de 2021, nosso segundo trimestre desse ano, apontam para uma saúde do plano tendente ao seu reequilíbrio, à medida em que esses resultados forem se repetindo e se somando. Então, essa linha tracejada que a gente chama, é o monitoramento que se faz para verificar o limite de se chamar um novo equacionamento. Então, estamos distantes dessa situação com base nesses resultados que a gente tem apresentado, que a Fundação tem apresentado.
Agora, a gente vai trazer na tela seguinte uma informação sobre as nossas despesas administrativas. O CEF vem passando por um movimento de ajuste de despesas administrativas, processo de revisão da sua estrutura, um processo de revisão da quantidade de pessoas alocadas, um processo de revisão da forma que os processos de trabalho são tocados dentro da fundação, isso vem sendo feito, isso tem trazido alguns resultados para a nossa entidade, para os planos de benefício. Então, quando a gente compara semestre contra semestre, a gente vê pessoal e encargos com uma variação positiva da ordem de 3,4, o que é abaixo do que se esperava no que diz respeito à atualização, inclusive por índice de preço. E tem um outro componente, o processo que a gente chama de headcount, que é uma espécie de adequação das forças de trabalho, ele envolveu desligamentos de alguns profissionais da FUNCEF, e esses desligamentos geram um ônus momentâneo, e essa despesa, uma vez realizada, acaba aparecendo aqui também. No ponto dos treinamentos, congressos e seminários, o que a gente vê é um comparativo relativamente inapropriado até. Por quê? Porque o primeiro semestre do ano passado foi exatamente o semestre assolado pela decretação, pela questão da pandemia. E naquele instante, o que aconteceu foi uma retração total, não se tinha ainda uma cultura voltada para treinamentos à distância, para treinamentos que possibilitasse o uso de ferramentas virtuais. Então, os eventos, os treinamentos que estavam previstos acabaram não sendo realizados, e ao não realizar, a gente tem um realizado no primeiro semestre num valor abaixo, e agora, quando a gente compara com o exercício de 21, ele tem um valor acima, fica parecendo, mas não é um investimento que se faz na qualificação do quadro técnico em busca de nós termos aí melhores resultados para a fundação. No outra ponta, a gente tem aqui as rubricas relacionadas a viagens e estadias, com significativa redução da ordem de 80%, os serviços de terceiros com um incremento, e o incremento, como a gente mencionou, teve um dos componentes esse processo que a gente fez de reorganização dos processos de trabalho, com alguns postos de trabalho tendo sido desmobilizados e colocados serviços terceirizados para a prestação, exemplo de motoristas, né? Por exemplo, acho que um exemplo de motorista que existiam no quadro, eles foram desligados e a gente tem aí outras situações. As despesas gerais com uma redução da ordem de quase 60%, 57% de redução, as despesas aí com depreciação e amortizações com uma redução da ordem de quase 28%, 27,69%, além da despesa que a gente tem com tributo, com um incremento na ordem de 7,26%. No global, a gente tem, dentro das despesas administrativas, um crescimento da ordem de 2,76%, mas tem um componente relativo à variação do INPC, que a gente vê na tela seguinte. Uma variação do INPC seria na ordem, os 12 meses encerrados em julho de 21, daria 10%. Esse é um referencial que a gente utiliza. Um outro ponto que a gente utiliza mostra que a condução das despesas administrativas da Fundação está em linha com as melhores práticas e em linha com esse mecanismo de fortalecimento dos planos e da saúde financeira dos planos da Fundação. É um comparativo que a gente faz com relação às entidades que são consideradas sistemicamente importantes. É uma classificação que a Previc usa dentro dessa média das sistemicamente importantes, a média na ordem de 2.259 por participante que a gente tem por ano, e a gente, como a gente já falou no começo, a nossa despesa está da ordem de 1.347 por ano por participante. Então, temos um bom resultado. A gente fez aqui um comparativo com outras entidades fechadas, com porte semelhante ao nosso, para mostrar que as despesas administrativas da FUNCEF estão gerenciadas, bem gerenciadas, estão sob controle, e o que a gente vem buscando é o aprimoramento dessa gestão para que a gente possa, então, manter este patamar ou até aprimorar, trazendo ainda uma contribuição maior para os resultados da Fundação. Então, com relação aos nossos resultados do primeiro semestre, a posição
segundo TRI de 2021. Eram esses os dados, eram essas as informações que a gente tinha, que a gente preparou, que a gente colocou, mas eu acredito sempre que é importante que a gente tenha um olhar adiante. E dentro dessa questão do olhar para frente, do olhar adiante, ainda para 2021, o que a gente busca implementar? O que a administração da entidade busca implementar e tem aí em seu horizonte? A gente tem estudos em andamento com relação à implementação completa da resolução CNPC 30, a implementação dessas medidas, sendo bem objetivo, direto, ela tem o potencial de promover um alongamento no prazo das contribuições extraordinárias, referente àqueles equacionamentos do REG-REPLAN, né? E, ao fazermos isso, a gente teria, então, uma redução das taxas de contribuição extraordinária, o que significa dizer que as pessoas pagariam menos contribuição extraordinária em razão desse alongamento do prazo das contribuições. É algo que foi permitido por essa resolução. A nossa área de benefícios está estudando, já apresentou algumas informações, inclusive para a equipe técnica também da Caixa, para que a gente possa, então, ainda este ano, ter uma decisão adotada, e essa decisão vai ser adotada ouvindo-se aí patrocinadora e também os participantes assistidos. Dentro do nosso projeto está uma etapa em que a gente pretende, em breve, com números, com simulações, possibilitando um conhecimento de todos os envolvidos nessa relação, a gente pretende ouvir os participantes e fazer uma espécie de consulta pública, para ver o desejo dos nossos participantes e assistidos com relação a este tema. E aí, isso servir, então, de orientação toda a administração da FUNCEF seguir e buscar implementar algo que esteja alinhado com o desejo dos participantes e assistidos dos nossos planos benefícios. Especificamente aqui deste grupo do REG-REPLAN saudado, porque, como a gente disse, uma vez implementados os efeitos daquela resolução CGPAR 25, na parte não saudada, a tendência é que a gente não tenha isso acontecendo. Então, esse outro ponto que a gente traz é a implementação exatamente dessa medida, o ajuste no regulamento do plano. Esse ajuste do regulamento já foi aprovado na governança da Fundação e agora aguarda uma manifestação, uma deliberação da equipe técnica da Previc sobre o início de vigência das alterações que foram implementadas. A gente acabou falando naquele destaque lá os efeitos que isso traz para participantes e também para os assistidos do não saudado, e a gente entende como bem relevante. Outro projeto que nós temos e que estamos estruturando para possibilitar é a introdução aqui, a abertura com perfis de investimento. Isso se aplica basicamente ao REB e também ao novo plano, aquela parte de contas individuais, de modo que os nossos participantes possam ter opções para indicar como quer ver os recursos da sua conta individual alocados na Fundação. Então, esses estudos estão sendo conduzidos pelas nossas diretorias, pelas equipes técnicas, e a gente tem a expectativa de conseguir ofertar esta possibilidade aí para os participantes dos planos, em especial o REB, o novo plano, e isso é aplicado estritamente para o grupo de pessoas que ainda está na ativa, essa alocação de acordo com carteiras pré-determinadas que o pessoal está preparando, estudando e encontrando uma forma. Isso tudo é precedido de um conjunto de informações, um conjunto de medidas de capacitação, medidas de conhecimento, de difusão de conhecimento, para que tudo ocorra dentro da maior tranquilidade possível. Um outro projeto já em andamento na Fundação, e que provavelmente será objeto também de uma pesquisa, de uma busca por conhecer os desejos dos nossos participantes assistir, é aquilo que nós chamamos de plano família. O plano família é um plano que tem a figura de um instituidor e que permite que participantes possam ingressar nele. Os participantes, quem seriam? Seriam os nossos filhos, os parentes nossos que não integram os planos patrocinados pela Caixa. Então, eles entrariam ou podem ingressar num outro plano, um plano família, é um plano
de contribuição definida, e este plano, então, ele traz aí uma outra possibilidade de as pessoas fazerem as suas reservas previdenciárias dentro do ecossistema, vamos chamar assim, da fundação. É um plano que os estudos estão bem avançados, a área de benefícios está conduzindo esses estudos, e que muito provavelmente em breve a gente vai ter uma espécie de consulta também, uma espécie de pesquisa para a gente buscar identificar as necessidades, identificar também os anseios e desejos, e também a receptividade deste produto com a parentela dos nossos participantes e assistidos, digamos assim, o público-alvo deste novo plano família que seria implementado na FUNCEF. Na tela seguinte, a gente traz ainda as questões relacionadas com a incorporação do REB ao novo plano, um conjunto de estudos, atualizações, esses estudos e atualizações, uma parcela deles já foi feita, outra está em andamento. A gente tem também feito uma interação com esses estudos preliminares com algumas entidades, com também a patrocinadora, para a gente poder enxergar aí e buscar atender os interesses de ambas as partes. A FUNCEF aqui neste tema especificamente traz uma situação em que um plano de benefícios a menos é um plano que, então, a gente vai racionalizar melhor a administração dos planos. Eu teria um plano a menos, então eu consigo concentrar os esforços agora em um plano só, com um grupo de participantes, e é um grupo com características muito semelhantes. A gente tem a expectativa de concluir todo esse trabalho e de também entregar para as partes envolvidas todo o cronograma de implantação e também as medidas a cargo da FUNCEF ainda em 2021, de modo que ingressemos em 2022 com apenas as etapas subsequentes próprias de uma incorporação de plano de benefícios. Uma atividade que está sendo feita é a requalificação da carteira imobiliária. A gente mostrou o resultado, que foi negativo, e também ainda algumas consequências do cenário que veio, com vacância, com devolução de imóveis que estavam alugados há algum tempo. Então, a gente tem uma equipe dedicada a estudar essa situação e buscar alternativas para a gente ter de volta a rentabilização desses novos ativos, o que pode ser por meio de venda de imóveis que a gente tem, pode ser também por meio da aplicação em fundos de investimento imobiliário, que a gente possa ter preservados a liquidez necessária aos planos, de acordo com cada característica de plano, mas que a gente tenha também aí os rendimentos, que é o que possibilita aí fundo de investimento. E outros ativos certamente serão mantidos, preservados na nossa carteira, talvez com alguma mudança de posicionamento, convertendo, criando-se fundos de investimentos, porque são ativos que trazem uma boa rentabilidade para a nossa fundação, para os planos de benefício, nos quais esses ativos integram o portfólio. Dentro da parte de gestão de investimentos, a gente tem um trabalho em curso, em andamento, com a adição de NTN-Bs longas, que são títulos públicos atrelados ao IPCA, um indexador de inflação, digamos assim, que tem características muito próximas, muito parecidas das nossas necessidades no que diz respeito à gestão de investimentos de longo prazo, e oferecem aí uma proteção, né, contra a inflação, e também tem aí cupons semestrais e tem risco baixo, é o que a gente chama de risco soberano. Então, este tipo de alocação, ela está surgindo como oportunidade para a fundação, para os planos de benefício, acaba que vai ajudar a gente a dar um tratamento efetivo a uma situação de excesso de liquidez que a gente estava enxergando em alguns planos nossos, e aí essas janelas que estão se abrindo, que estão surgindo, a gente tem acompanhado e tem aproveitado esses momentos para fazer essa adição. Fizemos alguma coisa já este ano, valores até representativos, mas temos aí algumas oportunidades, especialmente observando aí 22 e o cenário mais longo, né? Sempre que a gente olha o investimento, a gente olha um cenário bem mais amplo do que simplesmente um exercício, né? Aqui também um outro ponto, mais em termos de gerencial, administrativo, de governança,
o estatuto que entrou em vigor no dia 11 de agosto deste ano, ele traz como um dos itens de acompanhamento da gestão da entidade a aprovação de um plano de gestão com indicadores de desempenho. A gente está trabalhando para construir esses planos, cada diretoria é quem vai ter a iniciativa, e aí a diretoria executiva então sobe e faz a proposição ao Conselho Deliberativo, que aprova e faz o acompanhamento desses indicadores, desses desempenhos de cada uma das nossas diretorias e, por fim, da própria fundação, que a gente possa ter medidas administrativas acompanhadas, sendo acompanhadas pela nossa governança, pelo nosso conselho, também acompanhada pelo Conselho Fiscal da entidade, acompanhada pelos nossos participantes e assistidos. Bom, para esta fase expositiva, digamos assim, da nossa apresentação, chegamos ao fim. Espero que a gente tenha trazido a todos informações interessantes, informações de resultados que são resultados bons para a FUNCEF, que a gente possa seguir neste caminho, que a gente possa seguir no propósito de alcançar o reequilíbrio dos planos de benefício da FUNCEF e que a gente possa ter aí outros bons resultados. Eu acredito que esses resultados são a soma dos esforços individuais de cada um dos integrantes aqui da diretoria executiva. Acredito verdadeiramente nisso e acredito que a gente, seguindo nessa linha, a gente vai ter uma fundação cada vez mais forte, cada vez mais sólida, planos de benefícios saudáveis que alcancem o propósito para o qual foram criados. E isso que a gente acredita, que a gente espera e que nos motiva a trabalhar dia após dia. Patrícia, eu vou te devolver a palavra, pedir então que você conduza a nossa etapa seguinte aí desta apresentação, deste momento de interação com os nossos participantes e assistidos. Muito obrigado a todos e até daqui a pouco. Daqui a pouco deve ter alguma pergunta para mim e aí a gente volta a interagir, volta a falar. Contigo, Patrícia, vai lá. Ok, presidente, muito obrigada. Obrigada pela exposição, ainda mais com números tão positivos para a nossa fundação. Nós vamos passar agora à fase de perguntas e não posso deixar de agradecer a todos os participantes que enviaram as suas perguntas. Nós recebemos de todas as partes do Brasil. Obrigada pela participação. Nós vamos começar com a área de investimentos, com o diretor Samuel Crespi. Boa tarde, diretor. As ações da Vale tiveram um excelente desempenho nesse primeiro semestre. O César Martins da Silva, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pergunta sobre a estratégia da Fundação para esse ativo em 2021. Não seria a hora de diversificar a carteira? Boa tarde, diretor Samuel. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde ao presidente, aos demais diretores e boa tarde a todos que estão nos assistindo. A Vale é sempre uma pergunta, né? Minha segunda apresentação de resultado, a segunda que aparece uma pergunta sobre esse ativo, e ela sempre vem de forma muito variada, né? Nos últimos meses, alguns pedindo para segurar, outros para vender, outros para comprar mais, enfim, a gente recebe os mais diversos inputs. O que é importante na nossa estratégia de investimento, né? Primeiro, óbvio, sempre a gente tem notícias e situações de curto prazo acontecendo, mas eu quero aqui ratificar a nossa posição de que nós somos um fundo com visão de longo prazo. Então, todos os nossos movimentos, tudo aquilo que a gente toma de decisão na nossa carteira visando longo prazo, olhando para muito mais do que, às vezes, a situação que está acontecendo no curto prazo. Então, sim, diversificação numa visão de longo prazo sempre é uma das premissas, sempre é algo que a gente procura buscar na nossa carteira, tanto a diversificação em tipos de ativos, e o presidente mostrou aí para vocês nos mais diversos planos como isso acontece, como a gente tem um percentual de renda fixa, um percentual de renda variável, um percentual de imóveis, justamente porque esses ativos eles se comportam de maneira diferente em cenários diferentes. E quando a gente vai para empresas, acontece o mesmo, né?
A gente busca diversificação, tanto em setores da economia, empresas que são impactadas, por exemplo, positivamente pelo câmbio, empresas que não sofrem tanto em relação ao câmbio. A gente sempre busca fazer esses movimentos de diversificação. A empresa específica citada, ela chegou ao momento que num dos planos ela atingiu 22% de concentração, então no ápice ela chegou a ser muito relevante, realmente é um risco de concentração alto. Nós fizemos, como nós falamos ali, já um movimento de diversificação, como foi falado na apresentação de resultados do primeiro TRI, foi feito um movimento de diversificação, mas isso é sempre algo que está no nosso radar, sempre olhando se as empresas, se as nossas decisões de investimento estão adequadas, qual que é o cenário de longo prazo para cada um dos nossos ativos e principalmente buscar diversificar, buscar evitar o risco de concentração, que é um dos riscos que a gente tem sempre que buscar evitar, buscar mitigar na nossa carteira. Ok, diretor. A segunda pergunta é a seguinte: o próximo ano tem um cenário cheio de incertezas por fatores diversos, como o ciclo da alta da taxa Selic, pressão inflacionária, corrida eleitoral, retomada econômica, enfim. A Maria Tereza Coutinho, de Campinas, em São Paulo, lhe pergunta como que a FUNCEF está protegendo a sua carteira para o caso de um ano adverso. É uma ótima pergunta também, conectada com a pergunta anterior, né? De novo, a diversificação nos mais diversos ativos, isso quando a gente faz o nosso plano, nosso ALM, né? Nossa gestão dos ativos e passivos, é algo que a gente tem que olhar com muito cuidado, como que esses ativos se comportam de maneira diferente em cenários diferentes, isso nos dá um resultado mais seguro e mais estável no longo prazo, esse sempre é o nosso foco. Em relação, assim, a incertezas, é outro ponto interessante, porque a gente fala que uma carteira conservadora como a nossa, que é para um fundo de pensão, que realmente a gente tem que estar tratando aqui da aposentadoria das pessoas, a gente tem que sempre estar preparados para incertezas, né? Não pode ter muita certeza num cenário A ou num cenário B, a gente tem que estar sempre preparado para uma variação de cenário. E a gente tem adotado, aí sendo muito específico, na nossa estratégia de investimentos, isso foi até levado recentemente para a diretoria executiva, quais são os pilares ali? Primeiro, em relação à renda variável, né? A gente tem buscado investir e tem tido essa premissa nos nossos investimentos, investir em empresas sólidas, empresas que já são mais consolidadas no seu ramo de atuação, e que geralmente são mais resilientes aos diversos cenários. São empresas que às vezes não têm aquele potencial de crescimento, de crescer 4, 5, 6 vezes o que nós investimos hoje, mas elas também não têm um grande risco de queda. Empresas que já são boas pagadoras de dividendos, que já são consolidadas em seus mercados, tem sido a nossa premissa para a renda variável. Essas empresas elas nos trazem um resultado mais consistente de longo prazo. Esse é um dos pontos. Segundo ponto, a gente tem discutido internamente uma coisa que a FUNCEF não faz hoje, mas a gente tem aberto essa discussão com a diretoria executiva e feito todos os estudos técnicos no sentido de fazer proteções para a carteira, né? Os derivativos de hedge, na linguagem técnica, a gente tem apresentado alternativas. Uma das alternativas mais simples no mercado de renda variável é uma alternativa que a gente fala que ela segura a carteira numa banda mais estável. Então, ela evita grandes quedas de resultado, mas ela também, essa estratégia, ela também evita as grandes altas, né? Então, a gente tem que estar preparado. Eu acho que faz todo sentido com a nossa estratégia de investimento a gente ter um olhar mais estável para o nosso resultado. Capturar, claro, os ganhos potenciais que
que a Bolsa e outros ativos nos trazem, mas fazer isso de forma a evitar grandes solavancos. Essa tem sido outra diretriz. E uma terceira, na nossa discussão do ALM, né, que é quando a gente define os percentuais dos ativos, então, que eu digo assim, tanto vai ser em renda fixa, tanto vai ser em renda variável, tanto vai ser em imóvel, quando a gente faz essa decisão, que é um estudo profundo, que é feito uma vez por ano, a gente ter a variação de cenários como uma das premissas e estar preparado para essa variação de cenários. O presidente trouxe aí na apresentação, por exemplo, quando a gente fez a nossa premissa de investimento do ano passado, era pouco provável, isso aconteceu no primeiro semestre, a gente ter a NTN-B, que é um título com inflação mais rentabilidade, que casa direitinho com o nosso propósito, né? Nossa meta é inflação mais rentabilidade também. Era difícil a gente ter esse papel dentro da meta, ele batendo a meta, ele estava abaixo da nossa meta. Então, é um ativo que nós não íamos investir tanto, porque ele estava rendendo abaixo daquilo que é a nossa meta atuarial. E a gente teve alguns momentos em que ele superou a nossa meta atuarial, nós aproveitamos essas oportunidades, executamos todo o pipeline, toda a nossa expectativa de investimento. E agora, o que a gente enxerga é que quando essas oportunidades de mercado abrem, a gente tem que ter na nossa política de investimentos, estar mais preparado para aproveitar essas oportunidades específicas de mercado. Então, em termos de proteção de carteira, são esses os 3 principais pilares que a gente está atuando já para esse ano e também mirando o ano que vem. Mas, assim, de novo, como eu falei na primeira pergunta, né, sempre qualquer cenário muito otimista ou muito pessimista de curto prazo, é claro que a gente observa ele, mas sempre olhando para o longo prazo, né? A nossa visão é ter uma estrutura e ter uma carteira sólida, que ela se perpetue e se mantenha consistente num resultado de longo prazo, que é o que a gente busca aqui na FUNCEF. Mais alguma, Patrícia? Não, diretor, obrigada pela sua participação. Nós vamos agora para a área lá do diretor Max Mauran. Isso, vamos lá para a área de planejamento e controladoria. A primeira pergunta é da Carla Faria, do Rio de Janeiro, na capital. Ela lembra que a FUNCEF anunciou lá no final de 2020 ter implementado um novo modelo de gestão de risco atuarial para reforçar o processo de tomada de decisão. Como isso traz mais segurança ao patrimônio dos participantes? Boa tarde, diretor Max, tudo bem? Boa tarde, Patrícia, boa tarde a todos os diretores, e boa tarde a Carla Faria, do Rio, né? E obrigado pela pergunta, mas pergunta realmente importante e interessante, e é nova. Bom, de fato, o projeto de gestão de risco atuarial é um projeto novo na Fundação, né? É um projeto que tem como foco principal a solvência dos planos, a partir do estudo de cenários alternativos, a FUNCEF pode antever os riscos que o passivo e o ativo estão expostos. A partir do conhecimento destes riscos, é possível mensurar o valor de tais riscos e isso permite a adoção de medidas para mitigação, de forma a estar sempre com foco na preservação do patrimônio dos planos. É isso. Mais uma vez agradeço a pergunta a Carla. Certo, diretor, mas nós temos mais uma pergunta para o senhor. O Rafael Soares, de Goiânia, capital, lá do Goiás, traz uma pergunta bastante interessante. Ele pergunta: a FUNCEF irá alterar a estrutura de monitoramento de risco dos investimentos no caso dos ativos no exterior? Obrigado pela pergunta mais uma vez, Patrícia. Agradeço ao Rafael
Soares, de Goiânia, a oportunidade de trazer esse tema aí para conhecimento dos demais participantes, para debate. Um tema que requer, de fato, acompanhamento, um tema novo, é uma atividade, um segmento de investimento novo que a FUNCEF está por iniciar, e realmente ele vai requerer todo um cuidado especial pela forma, pela sua natureza, tá? O monitoramento de risco para essa categoria deverá e já está sendo adequado, né, para a avaliação tempestiva dos limites estabelecidos em regulamento, de forma a preservar a estratégia aprovada pela diretoria colegiada, de forma que a gente consiga corrigir possíveis distorções em tempo hábil necessário para a preservação do patrimônio investido. Então, a ideia, além da adequação, está com foco muito especial nessa novidade, justamente por ser uma novidade e por poucos fundos de pensão, poucas entidades atuarem, a gente não tem ainda um histórico muito longo para benchmark e para nos nortear. Então, vai requerer de toda a diretoria um constante monitoramento, não só da área de risco. Eu espero ter atendido a sua preocupação, Rafael. Obrigada, diretor Max. Nós vamos agora às perguntas relativas aos investimentos imobiliários e às nossas participações com o diretor Almir Alves Júnior. Diretor Almir, a FUNCEF já iniciou seu plano de reestruturação da carteira imobiliária. O Luciano Pereira de Recife, lá em Pernambuco, pede que o senhor nos atualize sobre como está esse processo. Boa tarde, diretor Almir, tudo bem? Então, boa tarde, Patrícia, boa tarde, diretores, boa tarde aos cerca de 110 participantes. Boa tarde, Luciano, obrigado pela pergunta. Sim, já iniciamos a reestruturação da carteira imobiliária. A Fundação aprovou para esse ano um plano de desinvestimento e investimento para os ativos com lastro imobiliário. A nossa expectativa, o plano prevê um desinvestimento de cerca de 94 ativos e possíveis reinvestimentos em fundos imobiliários, tá? A FUNCEF já iniciou e já alienou cerca de 200 milhões de reais em imóveis diretos. O mais relevante foi o edifício 2 de Julho e já realizou investimentos adquirindo cotas de fundos imobiliários listados em bolsa. Esse é um processo que há alguns anos estava parado e com cumprimento o que foi deliberado pelo Conselho, nós voltamos a atuar nessa classe de ativos. Espero ter respondido a sua pergunta. Ótimo, diretor Almir. Temos mais uma aqui. A FUNCEF fez um aporte no primeiro semestre na Statkraft para investimentos em energia renovável. Qual a avaliação que a FUNCEF faz do segmento? Pergunta o participante Ricardo Gonçalves, lá de São Paulo, capital. O que o senhor poderia nos responder? Diretamente ao ponto, o setor de energia é uma alternativa muito atrativa, né? A Statkraft está em expansão de suas atividades, é um excelente ativo para a FUNCEF. A Statkraft vem com realização de investimento em projetos de geração de energia renovável, e esses projetos, de uma maneira geral, possuem contrato de energia para 100% de sua geração. Então, portanto, com previsibilidade de receita e possibilidade de mitigar a volatilidade de preço de energia para o futuro, tá? Em relação aos aportes, de uma forma geral, estão previstos cerca de 150 milhões até 2022 no âmbito do projeto de geração eólica, tá? É isso de forma objetiva, espero ter respondido a sua pergunta. Obrigada, diretor Almir. O tema agora vai para a nossa diretoria de administração.
Olá, diretor Augusto. O Antônio Cardoso, de Florianópolis, lá em Santa Catarina, pergunta se a FUNCEF irá adotar um modelo híbrido de trabalho. Em caso positivo, ele gostaria de saber qual o impacto que essa medida, essa mudança de regime de trabalho terá nos custos da fundação. Redução de espaço de escritório, demais custos, etc. O que o senhor poderia nos responder? Tudo bom, diretor Augusto? Boa tarde, colegas. Boa tarde, nossos colegas participantes que estão assistindo aqui a nossa transmissão. Obrigado pela pergunta, meu xará Antônio Cardoso. De fato, a FUNCEF já vem desde ano passado, né, adotando o regime remoto de trabalho, né, e com o retorno presencial paulatino que nós temos adotado ao longo desse ano, a partir de maio aproximadamente, nós estamos fortalecendo a preparação para tornar efetivo o nosso programa de home office, né? E com isso, de fato, nós pretendemos aí economizar bastante com a despesa atualmente existente com a alocação de espaço corporativo aqui no nosso prédio Corporate Center, né? Então, essa, de fato, é uma economia planejada para a fundação, que deve ser concretizada ao longo desse segundo semestre, com reflexos mais evidentes a partir do ano que vem. Ótimo, diretor. Inclusive, essa mudança para o regime de home office aqui na FUNCEF foi muito motivada pela crise do coronavírus, né? O advento do coronavírus acabou fazendo com que nós mudássemos esse regime de trabalho. E nessa linha, a Regina Antunes de Vitória, lá no Espírito Santo, lembra justamente que essa crise acabou reduzindo despesas de muitas empresas, né? E ela pergunta o que a FUNCEF pretende fazer para manter esse patamar de gastos no cenário pós-pandemia. Regina, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Inclusive, convido você e os demais colegas que estão assistindo a transmissão para acessar o nosso painel de informações, né, a iniciativa que a FUNCEF adotou já há bastante tempo, né, que compila aí as informações não só da própria fundação, na tocante a investimentos, a benefícios, a despesas administrativas, quadro de pessoal, estrutura remuneratória, e também 9 indicadores comparativos com as principais entidades de previdência complementar do Brasil. Então, lá você pode constatar que esse movimento de redução de despesas não foi exclusivamente ocorrido em 2020 e nem por conta apenas de pandemia, né? A FUNCEF já vem desde 2016 controlando suas despesas, mantendo-as praticamente no patamar de estabilidade na faixa de 180 milhões de reais, como já foi apresentado nas informações pelo nosso presidente Gilson, né? Agora, no primeiro semestre, nós fechamos aí em torno de 94 milhões de reais a despesa administrativa realizada até junho, né? Projetando, consequentemente, mais uma vez o exercício de despesas previstas para o ano de 2021 nessa faixa de 180 a 190 milhões de reais. Quero lembrar que a inflação projetada para esse ano é uma inflação infelizmente alta, né, já próxima dos 10%, mas mesmo assim a FUNCEF vem mantendo o controle bastante rigoroso e a revisão permanente das suas despesas, como o próprio presidente já antecipou na sua fala a respeito dos resultados do primeiro semestre. Obrigada, diretor Augusto. Só lembrando aos nossos colegas participantes, o painel de informações citado pelo diretor está no nosso site, funcef.com.br, na área aberta, não precisa ser acessado pelo autoatendimento, é muito fácil, muito acessível e realmente traz informações muito importantes para a gente acompanhar. Mas nós chegamos a de bem, diretor Délvio. A pergunta campeã dessa vez foi sobre o convênio com o INSS e a margem consignada. Recentemente, houve uma prorrogação de 90 dias no prazo para assinar o novo acordo. O Marcelo Alexandrino, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Rayana Pereira, de Curitiba, no Paraná, e o Cláudio Augusto Passaglia, de Santo André, em São Paulo,
perguntam como está esse processo. Tudo bom, diretor Délvio? Mas boa tarde, Patrícia, boa tarde aos demais colegas diretores, boa tarde aos participantes que estão nos ouvindo. Realmente, essa questão do INSS é esperado mesmo que seja o campeão, né, de questionamentos, porque é uma questão que está aí pendente desde o final de 2019, né, passamos todo 2020 sem conseguir solucionar isso com o INSS, porque o INSS, no final de 2019, nos comunicou, como comunicou a todos os fundos de pensão, que o convênio que nos permitia pagar os benefícios seria descontinuado. Aí nós estamos nessa luta desde então para continuar com esse convênio. A gente atua para possibilitar isso com dois focos, né? Primeiro é realmente assinar um novo convênio com o INSS e o outro é fazer com que esse novo convênio não redunde em novos custos para a fundação. Isso por quê? Porque o INSS vai poder cobrar, como ele já determinou, inclusive, numa instrução normativa 115 de 2021, que vai cobrar tarifa, né, dos fundos de pensão que aderirem ao convênio. Então, o primeiro foco é para assinar e o segundo foco é para que a Caixa assuma esses custos das tarifas. Dito isso, como é que está esse processo? Essa instrução normativa do INSS foi emitida no dia 3 de maio, foi publicada no dia 3 de maio, e dava um prazo de 90 dias para que as negociações com o INSS chegassem ao final, o que daria um prazo, então, até o início de agosto, para que tivesse tudo resolvido. No entanto, né, não apenas a FUNCEF, mas como os outros fundos de pensão que também estão aí nessa negociação com o INSS, perceberam que esse prazo de 90 dias era pouco, pequeno, e cada um, né, tomou a iniciativa de solicitar ao INSS uma prorrogação de prazo. Foi o que nós fizemos, né? O INSS aceitou essa prorrogação, né? Já as negociações persistem com o INSS, nós já encaminhamos toda a documentação que eles pediram, tá? Já encaminhamos, está lá com o INSS sendo analisado, já fizemos alguns testes de sistema para possibilitar como é que vai ser feita essa cobrança de tarifa. Nós estamos caminhando muito bem com o INSS e esperamos logo, logo resolver essa questão da assinatura. Então, esse é o primeiro foco. O segundo foco é com a Caixa, né? A Caixa, desde o início, ela tem se colocado como assim, não, tudo bem, acho que é uma coisa vantajosa para a Caixa manter a folha de pagamento creditada em suas contas, então ela se interessou em pagar a tarifa, né? Só que ela se interessou num formato que ela até propôs para o INSS, que ela estava querendo comparecer no convênio, né, como uma interveniente, como uma terceira interessada, né? O INSS, depois de análise desse pedido da Caixa, falou que não era possível, porque a instrução normativa e a lei que originou essa história toda não prevê essa figura do terceiro, do interveniente, né? Nós tivemos recentemente, no dia 17, né, 14 dias atrás, 2 semanas atrás, uma reunião com a Caixa para conversar com ela, até o colega Samuel também participou dessa reunião, nos ajudando bastante, tá? Para tratar de como ficaria essa nova configuração com a Caixa. Eles se mantêm interessados, tá? Só que eles têm que trabalhar uma nova forma de aprovação lá dentro da Caixa. O que nós estamos aguardando, nesse segundo foco, é uma manifestação da Caixa para que a gente possa avançar, fazer um contrato com ela e para que a gente não arque com essas tarifas, tá? Mas, de qualquer maneira, o INSS e a gente está caminhando. As duas coisas andam em paralelas e uma não prende a outra, tá ok? A gente vai assinar o convênio com o INSS, se o INSS der o ok na documentação, a gente
tem tudo aí para assinar, e, paralelamente, a gente está negociando com a Caixa também, acreditamos, contudo, também para finalizar o trato com a Caixa de forma que a gente não tenha aumento de custos. Tá? Obrigado, Patrícia. Ótimo, diretor. A outra pergunta, dirigida à sua área, a Fabiana Rodrigues, de Gravatá, no Rio de Janeiro, quer saber se existe alguma possibilidade de uma nova suspensão temporária das parcelas de empréstimos da FUNCEF. Fabiana, obrigado pela pergunta aí. Essa pergunta tem alguma coisa a ver com essa questão do INSS, né? Porque eu acho aliás, desculpa, eu estou fazendo uma confusão aqui, que na verdade a pergunta anterior estava falando da questão da margem consignável, né? Só voltando um pouco, desculpa, Patrícia, que essa parte na resposta anterior eu não mencionei. Essa questão da margem consignável, gente, a gente só vai resolver assim que resolver assinar esse convênio novo com o INSS. Então, esperamos também que, em breve tempo, a margem consignável também a gente consiga resolver. Então, indo agora, então, aqui na questão da Fabiana, sobre essa suspensão. Fabiana, assim, a FUNCEF já fez quatro possibilidades de suspensão da cobrança das prestações dos empréstimos para ajudar todos os participantes aí por causa dos efeitos aí da pandemia desde o ano passado, né? Nós fizemos uma primeira suspensão ano passado de 3 meses, depois fizemos mais 2, né, totalizando 5 ano passado. Esse ano abrimos novamente por 3 meses. Ao final do prazo de opção, nós tivemos algumas manifestações de colegas falando que não foram devidamente comunicados. Nós reabrimos o processo, né, possibilitando que as pessoas ainda se manifestassem para fazer uma suspensão, aí não mais de 3, mas por causa do tempo decorrido por 2 meses. De maneira assim que nós já fizemos essas campanhas de suspensão que possibilitou uma ajuda. E a procura, né, por essa suspensão, ela tem se mostrado decrescente ao longo desse período. Só para você saber, Fabiano, da primeira suspensão que nós fizemos, pouco mais de 24 mil contratos foram suspensos, tá? Naquela primeira versão de 3 meses. Depois, na segunda versão de 2 meses, né, que veio logo subsequente, nós tivemos uma baixa, com metade das pessoas se manifestaram, quer dizer, 12 mil contratos foram suspensos. Esse ano, quando nós reabrimos por mais 3 meses, foram apenas 9 mil contratos. Quando nós reabrimos, né, o prazo, né, para possibilitar que as pessoas se manifestassem novamente, foi apenas mais 1.620. Né? O que não significa que a gente não possa vir a fazer nova suspensão, mas o que nós temos que examinar realmente, assim, se teremos realmente uma procura expressiva, né, que o avanço da pandemia, eu acho que tem os efeitos aí para todo mundo e a gente acaba se adaptando a essas questões de restrição da pandemia, tá? De maneira assim, que a gente não fecha a questão de se vai haver ou não. Acontece que a procura decrescente que nós tivemos nas várias vezes que nós suspendemos, nos faz pensar com mais calma se há realmente, se vai ter uma repercussão realmente significativa, uma nova abertura, tá? É isso, assim, nós não, no momento a gente não pensa em reabrir, não significa que não avançar aí dessas questões de pandemia, restrições, tudo, a gente não possa fazer novamente. Mas nós temos que avaliar os impactos disso na carteira de investimentos e também na possibilidade de realmente termos uma resposta expressiva dos nossos participantes. É isso. Obrigado, Fabiana. Devolvo a palavra a você, Patrícia. Obrigada, diretor Délvio.
Nós vamos encaminhar agora as perguntas ao presidente Gilson Santana. Presidente, diante dos bons resultados que nós registramos nos planos da FUNCEF esse ano, vários participantes têm questionado nas redes sociais, especialmente os participantes do REG Replan Saudado, perguntam sobre possíveis reduções do equacionamento. Eu vou começar por uma pergunta bem básica, bem interessante, do Daniel Melo, de Angical do Piauí, lá no Piauí, que pergunta: se houve superávites, por que nós continuamos pagando as contribuições extraordinárias? E aí o Luiz Giglio, de São Paulo, a Cláudia Márcia Clemente de Luca, de Votuporanga, também em São Paulo, vão nessa mesma linha, perguntam: mantendo-se o atual nível de rentabilidade, é possível fazer uma previsão do percentual de redução das contribuições extraordinárias para 2022? Ok, muito bem. Boas perguntas. Obrigado pelas perguntas, Daniel, Luiz, Cláudia. Muito obrigado. É sempre enriquecedor para este momento a gente ouvir essas perguntas e ter a oportunidade de responder, que certamente é uma dúvida de vários outros colegas, né? E sendo bem objetivo e direto com relação à pergunta. De fato, quando a gente olha, vê resultados positivos, superávites, e graças a Deus temos tido superávites reiterados nos últimos trimestres, né? Nos últimos 3 trimestres a gente tem tido bons resultados, os resultados acumulados aqui positivos. E como que isso contribui para a redução do equacionamento? Como aconteceu neste exercício de 21. A partir dos resultados fechados, fechado o exercício 20, foi feita a reavaliação. Na reavaliação, uma parcela, o resultado superavitário acumulado no exercício anterior foi apropriado, então foi feito um recálculo e se reduziu o tamanho do equacionamento, né, da parcela de equacionamento, consequentemente se reduziu o valor da prestação, do valor que se paga a título de contribuição extraordinária. Então, esses resultados, eles auxiliam significativamente, mas a gente não pode esquecer o tamanho do valor a ajustar, o tamanho a equacionar, assim, a resolver, né? Então, no REG Replan Saudado, a gente mencionou, uma das telas da apresentação, a gente traz essa informação, indicando algo próximo de 19 bilhões e meio de reais. No não saudado, a gente tem um valor aí próximo de 1 bilhão e 600. E no não saudado, a gente mencionou também que uma conjunção de fatores, digamos assim, que é a implementação, os resultados decorrentes da implementação da CGPAR 25, combinado com os resultados do exercício até aqui, com os resultados financeiros observados até aqui, tendem a, já no curto prazo, em pouco tempo, finalizar com o equacionamento, com o pagamento das contribuições extraordinárias. Não só extraordinária, mas também a redução da contribuição ordinária é possível que venha a acontecer para a parte não saudada do REG Replan, segundo os estudos que a gente tem já produzidos no âmbito da fundação. Mas no caso do REG Replan saudado, a gente ainda não tem um horizonte, eu não consigo ainda hoje te dizer um prazo, né? Mas a esses resultados se repetindo exercício após exercício, a gente vai ter esta aproximação de trazer os planos para o pleno reequilíbrio, trazendo os planos para o pleno reequilíbrio, a gente cessar com essas contribuições extraordinárias e voltar a uma vida de contribuição ordinária apenas e uma vida de uma melhor, uma mais salutar condição financeira dos planos e, consequentemente, de cada um de nós que integra os planos de benefício, que participa dos planos de benefício administrados pela FUNCEF. Então, é essa a nossa expectativa, é esse o nosso objetivo, esse o propósito da nossa atuação aqui dia após dia, mas a gente ainda não consegue dizer uma data ou estimar uma data, né? Vamos continuar buscando resultados positivos para que essa data esteja cada dia mais próximo de acontecer e de chegar. Obrigado mais uma vez pelas perguntas e espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas que trouxeram. Patrícia, te devolvo aí a palavra.
Ok, como última pergunta dessa nossa divulgação de resultados, presidente, a gente vai tocar num assunto bastante frequente, que nos encaminham nas redes sociais, enfim, todos os nossos canais, que é a questão do contencioso. O Cláudio de Oliveira Barbosa, de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, ele questiona: existem tratativas com a patrocinadora em relação à cobrança do passivo? Muito bem, muito bem. É um ponto importante, é um ponto interessante, a gente acompanha esse tipo de debate, esse tipo de situação, é bem interessante, importante a gente trazer essa abordagem. O que a gente tem como um primeiro estágio nesse diálogo relacionado ao contencioso? A gente tem uma situação em que parcela significativa das condenações impostas à FUNCEF são também impostas à Caixa, ou seja, uma condenação solidária. E a folha de pagamento dos benefícios dos nossos aposentados é aqui na FUNCEF. Então, também uma parcela das ordens judiciais, se não a totalidade, acaba chegando aqui, sendo recepcionadas aqui na FUNCEF para implementação em folha do resultado da condenação. E o que a gente tem feito já de trabalho são interações com a Caixa para a gente poder revisitar esse processo operacional aqui dentro e buscar certificação de que há aqui a implementação do compromisso firmado pelo juiz. Então, se o juiz condenou as partes solidariamente, cada parte tem sua obrigação e deve adimpli-la, né? Então, esse é um primeiro estágio que a gente tem tratado e tem sim conversado. As tratativas, elas existem em relação à postura, à posição da Caixa e em relação também ao passivo que a gente tem, o passivo contingente, o contencioso, né? Como a gente viu na apresentação, o passivo previdencial, o passivo contingente previdencial tem tido uma evolução sob controle, digamos assim, em patamares bem positivos, em parcela significativa disso deve-se ao comportamento da jurisprudência. A jurisprudência tem se assentado no sentido de que o administrador do plano e o plano têm uma responsabilidade muito limitada com relação a boa parte das parcelas ou das matérias que são levadas à discussão judicial. Além disso, para além dessa questão das tratativas e tudo mais, a gente tem aqui ainda é embrionário, mas a gente já tem essa ideia, já está sendo colocada no papel também, a gente buscar medidas de conciliação com participantes, com assistidos, em especial para aquelas ações em que já chegaram ao fim, já tiveram seu trânsito em julgado, está se discutindo valores e às vezes isso tem se arrastado anos. Já vi casos aqui nesses 3 meses que a gente está aqui, que de mais de década, discutindo liquidação, discutindo o valor a ser pago, a ser implementado. Acho que isso não é algo salutar, você fica postergando algo, e acredito que é importante que a gente possa ter medidas efetivas para abreviar essa situação, para pacificar a relação com participantes, com assistidos, e também para imputar a quem tem a responsabilidade, ou aquele caso em que a própria decisão judicial já imputou a responsabilidade, a gente buscar, então, a entrada do recurso para fazer frente ao passivo que foi imputado ao plano de benefício. Então, essas são as linhas de atuação que a gente tem adotado aqui dentro. Existe um diálogo, existe tratativas sendo feitas para que a gente possa ter mecanismos de ressarcimento à FUNCEF. Como eu disse, o primeiro estágio é cumprir aquilo que consta do título judicial. Se há uma condenação imputada às duas partes, que então seja honrada, que seja delimitada e apontada a responsabilidade de cada uma das partes. Se a patrocinadora tiver sido responsabilizada pelo juízo, que ela então venha a fazer aqui dentro da fundação, do plano de benefício, o aporte para fazer frente ao passivo que foi imposto ao plano em termos de pagamento de benefícios. Essas são, em síntese, as considerações. Eu acredito que o mais importante dessa questão é que a gente possa ter mecanismos efetivos de prevenção ao litígio e também de aquilo que não conseguir ter a prevenção, que a gente possa, daquilo que já está instalado, melhor dizendo, em termos de litígio, que a gente possa ter mecanismos efetivos de solução eficaz desse litígio, de solução que permita a preservação
da rigidez dos planos de benefício, a preservação dos compromissos contratados com cada participante, com cada assistido aqui dentro da Fundação. Bom, era isso, Patrícia. Eu devolvo aí a palavra, agradeço a indagação, agradeço a pergunta. Obrigada, presidente. Nós estamos encerrando agora essa divulgação de resultados do primeiro semestre de 2021. Lembramos que o vídeo completo estará disponível no nosso site e nas nossas redes sociais, e convidamos todos os nossos participantes a enviar para os seus colegas, compartilhar, divulgar, são números importantes para todos nós. Até mais.